Você já percebeu que os filmes e séries que nós temos mais vontade de assistir são continuações daqueles que nós já conhecemos? E não sou eu que estou dizendo isso. Na verdade, é a ciência. Tudo é parte 2, continuação, remake, remaster. É um dado da Variety. Ele diz que, basicamente, nos últimos 10 anos de todos os sucessos de Hollywood, 70% eram continuações, remakes ou então adaptações de coisas que já existiam. E o nome disso se chama estratégia emocional. Isso porque eles utilizaram a nostalgia como um caminho para conquistar as pessoas. O meu nome é Gabriel da Blue Frog e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre como a nostalgia é usada para conquistar as pessoas. Quem domina a arte da saudade, domina as emoções. E quem domina as emoções, domina as massas. E quem faz isso como ninguém mais no mundo é a Netflix. Televisões de tubo, enciclopédias gigantes, telefones com fio, vitrolas e videocassetes. O universo de uma das séries mais conhecidas da Netflix é sinônimo de nostalgia. Você acha que assiste pela trama? Mas tá ali pelo conforto. As cores, os objetos. Tem um clima de infância. E nem precisa ter vivido os anos 80 para sentir isso. Stranger Things foi lançado em 2016. A Netflix estava precisando de um novo sucesso. Os sucessos antigos, como Orange is the New Black, não estavam mais atingindo o público geral como eles gostariam. E eles precisavam de algo novo. E foi aí que eles contrataram os Duffer Brothers. Eles pensaram, como eu faço para criar uma série que vai atingir todo o mundo, para competir com as maiores da época? Por isso, eles pensaram em uma forma de atingir o público completo, com mais de uma geração. Eles pensaram em usar a nostalgia. Para muitos, esse tipo de coisa de kids on the bike, resolvendo as coisas sozinhos, sem os adultos, era uma novidade. Mas para outras pessoas, para aquelas pessoas que já estavam acostumadas com esse estilo, era simplesmente uma forma de voltar ao passado. Era uma forma de voltar a uma época onde as coisas eram mais seguras, mais tranquilas, e eles se sentiam bem com isso. E foi dessa forma que a Netflix encontrou seu mais novo sucesso. Foi assim que ela encontrou a sua franquia. Queria bater de frente com Disney, Warner Bros. E diversas outras grandes gravadoras. No livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, ele explica como que funciona a nostalgia. Basicamente, a nostalgia não depende de uma lembrança real. Ela depende do que a gente chama de conforto cognitivo. O conforto cognitivo é uma sensação, na verdade é uma percepção que o seu cérebro tem toda vez que ele vê algo que é familiar. É esse tipo de coisa que vai criar a percepção de nostalgia, quando você ouve uma música que te lembra a sua infância, ou então come algo que lembra a casa da sua avó. Até aí tudo bem, mas será que fora da indústria cinematográfica essa estratégia também é utilizada? Por isso eu chamei o Luiz para responder essa pergunta. As marcas que usam nostalgia, elas normalmente são associadas com o arquétipo do inocente. O inocente, ele tenta te trazer de volta para um tempo onde as coisas faziam sentido, onde a honestidade era honestidade, a amizade era amizade, o amor é amor. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde não necessariamente o que se escuta é realmente o que é. É assim que eles usam. Então isso significa que quando você escolhe aquele chocolate antigo, aquele filme dos anos 90, ou então até mesmo aquele tênis retrô que você gosta de comprar, isso talvez signifique que você compre uma emoção e não um produto. E isso são... Tá vendo esse biscoito aqui? Ele até diz aqui assim, sabor da infância. Por que ele fala isso? Na verdade, ninguém lembra exatamente como que é o sabor da infância. Mas por isso que acaba sendo uma coisa gostosa. É porque esse fato de você não lembrar exatamente como era, faz você lembrar das suas memórias, como você se sentia naquela época. E tudo isso traz uma sensação de segurança, uma sensação de afeto. Então a emoção se relaciona com aquele gosto. Há mais de 10 mil anos atrás, o nosso cérebro teve que ficar muito bom em algumas coisas. Uma delas é sobreviver. Por isso que ele ficou especialista em armazenar, computar como que a gente se sente em determinadas ocasiões, para saber se a gente está seguro ali ou não. Um estudo do Journal of Customer Research descobriu que, na verdade, a memória do sabor ela é mais emocional do que precisa. Quando a gente come algo tipo um danoninho, um traquinas ou então um passatempo, a gente não está sentindo o gosto daquele biscoito, mas a gente está sentindo o gosto que a gente se lembrava daquela época, quando a gente ainda era mais jovem. Isso, na verdade, é como se fosse algum tipo de memória fabricada.
E isso, meus amigos, é o que mais vende. Você lembra daquela vez quando você era pequeno e aí você se inscreveu e deixou o like? Como seres humanos ou qualquer outro tipo de ser vivo, a gente não consegue prever o futuro. E esse tipo de coisa é como se fosse um pulo no escuro. Essa incerteza gera uma ansiedade. E o que a gente faz quando a gente tem incerteza sobre algo? A gente olha para o passado. Mesmo que o passado tenha sido difícil, o nosso cérebro arruma um jeitinho, uma forma de suavizar tudo. Não acredita? Bom, teve um psicólogo chamado Terence Mitchell que descobriu uma coisa que é muito interessante. Ele descobriu que existe uma tendência no nosso cérebro a se lembrar do passado como se ele fosse mais agradável do que ele realmente é. Esse é o chamado efeito Rose Retrospection. É como se a nossa mente colocasse algum tipo de filtro nostálgico nos velhos tempos. Esse filtro dá uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a gente prefere repetir o que conhece, mesmo que não seja tão bom assim. E as empresas sabem disso. Isso acontece quando as empresas fazem remakes, relançamentos ou adaptações. Essas são as formas que as empresas fazem, não só porque eles não são criativos, mas porque reviver o passado é uma coisa que dá dinheiro, que faz as pessoas comprarem. É porque reviver é menos arriscado do que inventar o futuro. E adivinha quem ama isso? Os acionistas. Segundo a Forbes, tem um dado que acho que 50% de todos os filmes tem muito mais chance de ter resultado quando eles são remakes. Não é só uma decisão criativa, na verdade é uma decisão de sobrevivência. O futuro dá medo, o presente é sempre caótico, mas o passado, ele é confortável. Só pra você ter uma ideia, a Disney lucrou quase 8 bilhões de dólares, né? Só nos últimos 10 anos com remakes. Agora pensa que você tá lá com seus 75 anos, tá com todo o seu dinheiro que você acumulou na vida, vai investir pra sua aposentadoria, só pra passar os anos. Você investiria o seu dinheiro em ouro, que é uma coisa que já está validada há dezenas de milhares de anos? Ou você colocaria na mais nova criptomoeda que está surgindo agora? E isso é a mesma coisa que acontece para a indústria do cinema, das marcas e de todas as decisões que você toma. Você provavelmente já viu O Senhor dos Anéis, e se você gosta desse filme, muito provavelmente você vai se lembrar que depois de o Frodo destruir o anel, ele volta para o condado. Ele volta para o lugar de onde ele veio. Isso é um vício do ser humano. Na verdade, a gente sempre está disposto a voltar para aquele filme que a gente já conhece, ou então para aquele sabor de infância. A gente sempre tenta voltar para algo conhecido. Isso não é somente um vício mental, psicológico, mas também é biológico. O nosso cérebro é uma máquina para economizar energia. E a verdade é que com isso, você começa a repetir as mesmas atitudes, todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Quando você vê um anúncio no cinema ou então na televisão sobre Missão Impossível 7, se você gosta daquela franquia, pode ter certeza que o seu cérebro já decidiu por você. E é isso que nos deixa uma última pergunta. Será que a gente realmente escolhe o que a gente ama ou a gente simplesmente ama o que já é escolhido para nós? Criar esse tipo de emoção na sua audiência, no seu público, é uma coisa que depende de uma coisa, que é a narrativa. Criar uma narrativa não é somente saber contar uma história, mas é contar uma história que engaja e que converte os seus clientes. É isso que diferencia as empresas que têm sucesso daquelas pessoas que não conseguem sair do lugar. Por isso, depois de gerenciar e criar estratégias para dezenas de marcas, algumas delas são da Fortune 100. Um brasileiro chamado Luiz Pires criou uma metodologia para desenvolver narrativas e marcas que realmente geram resultado, com impacto imediato e crescimento duradouro. Aqui no link da descrição tem um diagnóstico para aquelas empresas que querem entender quais são os próximos passos, quais são os ajustes finos que são necessários para as empresas chegarem nos próximos níveis de faturamento e crescimento. Se isso faz sentido para você, basta tocar aqui embaixo. E agora o YouTube vai te recomendar outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta tocar aí.